Dick, eu quero te perguntar um instante se você pode acrescentar algo, mas eu tenho que também dizer, Doug McShot teve um acidente de avião, não? Seu corpo foi encontrado longe do aparelho, com uma bala na cabeça. Foi isso, não? Você tem razão. Primeiro, eu tenho que dizer que a história da queda do avião é muito suspeita. Por exemplo, testemunhos afirmam que um pequeno avião tinha atacado o quadrimotor de Doug McShot. Todos esses testemunhos foram apagados do dossiê porque eram negros. Eram africanos negros, julgados inconfiáveis. Em seguida, como piloto eu mesmo, eu tenho uma formação de piloto profissional. Eu diria que, observando aquilo que os pilotos fizeram, eles tentaram fazer uma aterrissagem de urgência com o avião em fogo. Oficialmente, disseram que operaram mal o altímetro. Os altímetros do avião foram enviados aos Estados Unidos para estudo. Alguma coisa similar com o que voou MH17 da Ucrânia, pois os registros de voo foram enviados para a Grã-Bretanha para pesquisa. É, portanto, mais uma vez um caminho que se repete. O que se passa ali? No caso de Enrico Mattei, que é igualmente morto num acidente de avião, o cockpit de seu aparelho foi dissolvido em ácido. Você imagina? Não um método usual numa pesquisa de uma queda de avião. Os instrumentos do avião foram dissolvidos em ácido, no caso Mattei. Esses me mostram que é preciso olhar tudo isso de mais perto. No caso de Doug McShot, é claro que havia um sobrevivente que havia sido levado ao hospital, mas ele foi tão mal cuidado que morreu em 4 ou 5 dias. Era um americano. Era evidente que Doug McShot teria sobrevivido um certo tempo, pois ele teria terra entre os dedos. Então ele se arrastou o corpo do avião em fogo. Como você disse, eu penso que o Olavo pode explicar melhor, porque ele conhecia melhor o oficial norueguês que fazia parte da equipe de segurança de Doug McShot. Ele foi um dos primeiros entre os não mercenários, pois havia alguns mercenários no lugar da queda, mas ele foi o primeiro entre os soldados da ONU. E ele teria declarado, numa das entrevistas antes da sua morte, que Olavo pode confirmar que ele havia um furo de bala na cabeça de Doug McShot. E Doug McShot tinha uma carta de baralho escondida no seu echarpe que usava em torno do pescoço, símbolo igualmente utilizado pelos matadores profissionais. Esse símbolo havia sido utilizado no Vietnã por certos soldados americanos, mas também pela máfia. Olavo poderá falar, pois ele sabe de tudo isso. Eu conhecia. Não, eu conhecia Björn. Nós juntamos juntos algumas vezes. Nós tínhamos amigos comuns. Ele foi o primeiro oficial no local da queda, o primeiro oficial da ONU. Ele pensava que se tratava de um furo de bala na cabeça, mas ele se deu conta que haviam fotos que tinham circulado e que esse elemento havia sido retirado dos clichês, de modo que não se podia mais vê-lo. As fotos dos corpos haviam sido manipuladas. A foto havia sido retocada. E ele achava os britânicos muito suspeitos. Agora, um outro amigo meu, que às vezes vinha jantar comigo em Lund, quando eu estava na universidade local, em 1970, 71, e ele, em seguida, foi responsável na enquete da ONU sobre a Rodésia. Ele, de fato, era um antigo ministro do Zimbábue. Ele declarou numa entrevista há alguns anos que uma ordem clara havia sido dada por uma certa fonte aeronáutica de descer um avião de 4 motores chegando do norte, no dia mesmo que o aparelho foi derrubado. Assim, em sentido, a Royal Rhodesian Air Force tinha recebido ordem de abater o avião, mas é possível que um outro piloto tenha efetivamente executado a ordem. Existem numerosas
informações a esse respeito. E um homem, um mercenário belga formado na Grã-Bretanha, disse a muitas pessoas que foi responsável pelo abatido, por ter abatido, mas ele não sabia quem se encontrava a bordo. Na época, ele era secretário-geral da ONU. Ele trabalhava sobre o que trabalhava exatamente. Quero dizer, o que o tornava assim tão controverso. Eu penso que ele foi uma escolha dos franceses. Os franceses o queriam porque ele falava corretamente francês. Os americanos pensavam que ele faria o negócio. Os americanos igualmente o aceitaram. Mas em seguida, ele não adotou a posição do Ocidente contra o resto do mundo, por assim dizer. Ele sustentou a luta anticolonial da África. Ele teve algumas tensões com Lumumba no Congo, mas em geral o apoiava. E naquele momento, ele se encontrava em Katanga para falar com Chambé, que havia fundado o seu próprio estado de Katanga, apoiado pelos britânicos e pelos belgas. Porque essa região é muito rica em minerais. A maior parte do urânio mundial, por exemplo. Tantas pessoas queriam controlar essa região e certamente, diferente a uma pessoa carismática como Lumumba, não teria essa possibilidade. Havia outras coisas, outros fatores em jogo. Eu muito refleti sobre essa questão, porque é importante de compreender porque em cada um dos casos que falamos, alguma coisa foi julgada suficiente e importante para matar essas pessoas. E o Lar tem um argumento muito interessante a esse respeito. Porque se tratava verdadeiramente de execução. Primeiro, para Dagmar Scholder é muito claro. Seu pai foi o primeiro-ministro sueco. Ele vinha de uma família muito importante e conhecida por sua dedicação ao serviço público. Sua mãe era cristã fervente, muito ligada à justiça e à justiça social também. Esse era o contexto dessa pessoa. Considerar Dagmar Scholder como um burocrata, que é o secretário-geral, e pensavam que ele não seria perigoso. Mas quando Dagmar Scholder se tornou secretário-geral, ele se tornou muito ativo, politicamente ativo. Por exemplo, foi ele que teve a ideia de criar o Casco Azul para utilizar os soldados como força de polícia internacional para parar as facções em guerra. É preciso compreender também que na época de Dagmar Scholder, que era secretário-geral, no momento que ele começou, havia exatamente 100 nações na ONU, das quais 50 eram antigos estados coloniais. Ele não tomou partido das superpotências. Ele não era igualmente apreciado pela União Soviética. Ele pegou as coisas em mãos. Ele fez o que devia fazer. Era, de alguma maneira, alguém que não se contentava em falar aos domingos dos direitos iguais dos povos. Ele se bateu realmente por isso. Ele fazia verdadeiramente isso. E ele alienou consideravelmente os britânicos e os franceses. Pode-se dizer que no momento em que ele foi batido, ele trabalhava igualmente sobre a Indonésia, onde ele desejava que a Papua Nova Guiné se tornasse um estado independente. Se tratava sempre de dar poder a essas novas nações e de torná-las autônomas. Ele formava diplomatas, ele os punha à disposição para esses países. Se tratava de pôr à disposição desses países a possibilidade de governar por si próprios. Era esse seu objetivo. Isso também em confronto aos interesses de Alan Dulles, não totalmente do Kennedy, como colaborava com Dagmar Scholder. John Kennedy colaborava igualmente com Enrico Mattei, que era, de alguma maneira, um caso similar. Enrico tinha essas ideias anticoloniais, segundo as quais os países deviam se governar eles mesmos. Era Dagmar Scholder, era Kennedy, era Mattei nessa época. E depois havia os outros, a facção de Dulles, por exemplo, o seu irmão John Foster Dulles, que era secretário-geral do Estado dos Estados Unidos, e além de Dulles, chefe de Estado,
faziam parte no sentido de ministro de negócios estrangeiros suplementar. Sim, isso faz parte de novos dossiês que foram tornados públicos. Eles têm, por exemplo, promovido o golpe de Estado na Guatemala contra Arbenz, um presidente de origem suíça e social-democrática. A razão é que Arbenz queria dar parte das terras rurais à população para que ela pudesse cultuar suas próprias colheitas, naturalmente bananas. Mas a United Fruit Company que possuía a Guatemala. E os dois irmãos Lulas ocupavam, ao mesmo tempo, o lugar no Conselho da Administração da United Fruit Corporation. Portanto, vocês veem, existia essa rede colonial. E é precisamente contra isso que Dag Machalot lutava. Era alguém para quem era caro. Ele era reconhecido no mundo inteiro, podemos dizer que a Suécia tinha conseguido produzir 2 homens políticos, Dag Machalot e Palmer, que não eram chefes de superpotências, mas de uma certa maneira superpotências morais de sua época. Eu conheço uma pessoa de nome Dag, cujos pais assim chamaram em homenagem a Dag Machalot, porque eu admirava enormemente. Seu DNA carrega informações valiosas que ajudam a entender sua saúde. Juste pour situer le contexte, quand nous discutons de ces affaires, Apenas para situar o contexto, il serait naïf de penser que tous ces réseaux de renseignement vont simplement se dévoiler au grand jour. Je veux dire, la CIA est directement issue de l'OSS, que é diretamente consequência da OSS, uma organização da época da Segunda Guerra, que não se contentava em recolher informações, mas faziam também operações clandestinas. E nós sabemos que, de acordo com como o poder funciona, se você possui pequenos grupos de pessoas ultraviolentas prontas para recorrer a uma violência extrema, ela pode obter resultados políticos. Então, Olavo, você pensa que o que nós precisamos corresponde à realidade, à maneira pela qual a rede de grupos ultraviolentas operam, porque eles são muito inteligentes sob cobertura de informações na sombra, eliminando certos agentes políticos para orientar todo o sistema em direção do que eles querem, grosso modo, eliminando cada facção pacifista da América do Norte e do Novo, cada vez mais começam a aparecer com alguma força. Oui, je le pense. Sim, eu penso. Je veux dire, si Eu tu posso regardes la dizer, Suède, eu revejo a Suécia. Thulander, o chefe da contra-espionagem da Suécia, devia ter ligações estreitas com seus homólogos. É muito importante. Eu penso que devemos ter sempre ligações estreitas com nossos homólogos. Thulander tinha seus ligames com Anderton na CIA, que era chefe da contra-espionagem, e eles tinham ligação com o tipo de McKay, do M6, que dizia que Olof Palme era agente de influência. Era o que ele sustentava, era que o Serviço de Segurança Sueco em seguida acreditou. Isso significa que não se podia falar de questões secretas com o ministro, pois ele era provavelmente considerado como um agente do campo adversário. O problema que você tinha é que havia um social-democrata no centro do serviço de segurança e que era um traidor. Ele informava o primeiro-ministro, ia vê-lo e lhe contava isso que nós falamos. O problema é que, à época, no começo dos anos 70, os sócios-democratas se opunham ao golpe de Estado militar na Grécia. E alguns deles tiveram que fugir do país, outros foram aprisionados. Em seguida, o Serviço de Segurança Sueco tomou os anuários telefônicos dessas pessoas e os transmitiu à Grécia. Foi o mesmo para os golpes de Estado no Chile e na Argentina. O Serviço de Informação Sueco enviou informações desses refugiados, assim que seus próximos à CIA, que em seguida enviou ao Chile e à Argentina, a Pinochet. Assim, nesse sentido, o Serviço de Segurança estava do outro lado. Eles trabalhavam para os americanos. Désolé. Eu poderia citar um outro caso a respeito de Herrhausen para demonstrar que não se trata de simples pequenas histórias. Herrhausen, o antigo dirigente alemão do Deutsche Bank, que foi assassinado em 1989.
Sim. Oui, Ola le sait très bien. Nós falamos com o Olava sobre isso. É um livro que eu escrevo com todos esses casos inclusos. E depois havia Herrhausen. Eu tentei descrevê-lo como uma pessoa honesta e bem intencionada. Há uma história que eu aprendi de Norbert Blum, que era ministro no parlamento alemão para trabalhos e outros domínios. Ele era bem conhecido porque, apesar de conservador, ele era profundamente cristão, ferozmente oposto ao governo Pinochet. Comumente, os conservadores na Alemanha se alinham com o governo chileno, mas ele não. Ele esteve lá e lutou para liberar da prisão um alemão bem da esquerda, e ele teve sucesso. Mas o que ele fez é que ele estava sentado lá, e as pessoas do governo Pinochet conheciam as opiniões de Norbert Blum. Eles o colocaram perto do toilette, por exemplo, durante o jantar. E ele também encontrou uma cabeça de carneiro cortada diante de sua porta no quarto do hotel. É algo medieval para ser um gesto muito evidente. Ele estava sentado lá com Herrhausen e contou o que o representante do Deutsche Bank no Chile falava com o ministro do interior chileno, dando o nome das pessoas para prender no Chile, porque eram de esquerda. Blum me contou pessoalmente. Ele contou a Herrhausen, e Herrhausen simplesmente disse: eu me ocuparei. No dia seguinte, o diretor do Deutsche Bank foi demitido. Il a perdu son poste. Isso não mostra apenas o tipo de pessoa que era Herrhausen, mas é também uma prova para o outro campo, que ele não era uma pessoa fiável no seio da estrutura de poder que eles tinham estabelecido, onde os americanos e chilenos formavam um grande bloco. Se você vai ali e faz uma coisa desse tipo, haverá consequências. Você será inscrito numa lista, e se essa lista se torna muito longa, com muitas coisas importantes, é um sinal que Herrhausen pertencia a outra facção nesse tipo de negócio. A facção étnica, aquela a qual pertencia também Norbert Blum. Eles tinham convicções similares. E como Enrico Matteo, anticolonialistas. Les anticolonialistes, en gros, ceux qui pensaient ne contrôlons plus le monde de manière não controlemos mais o mundo, construímos algo diverso.